Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassiano Valadares, guitarrista, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os intervalos musicais. Eu falarei um pouco sobre o que são os intervalos, quais são os principais intervalos existentes e como eles estão distribuídos na escala de Dó maior. Então fique comigo até o final e não esqueça de deixar o like. O que são intervalos? Intervalos podem ser definidos como a distância entre uma nota e outra. Podem ser também definidos como a quantidade de tons e semitons entre uma nota e outra, ou ainda como a diferença de altura entre uma nota e outra. Então, por exemplo, se nós temos um Dó e queremos saber a distância entre o Dó e o Mi, nós dizemos que essa distância é chamada de intervalo. A unidade de medida dos intervalos são os semitons. Então, por exemplo, o Dó em relação ao Ré bemol, nós teremos sempre uma segunda menor, porque a distância é de apenas um semitom. Já o intervalo de quarta justa, por exemplo, possui uma distância de 5 semitons. Então o Dó teria o Fá como a sua quarta justa, porque é justamente essa a diferença entre o Dó e o Fá. São 5 semitons. Calma que eu já vou explicar o que é a segunda menor e a quarta justa. Bom, aqui nós temos a escala de Dó maior. As notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e novamente o Dó. A figura a seguir vai trazer novamente a escala de Dó maior, porém desta vez ela vai apontar os intervalos existentes, sempre tomando a nota fundamental como referência. No caso da escala de Dó maior, a nota fundamental é o próprio Dó. Só frisando que a escala de Dó maior não possui nenhum acidente, ou seja, não encontraremos nem bemóis e nem sustenidos nela, certo? Bom, vamos à escala. Veja que entre o Dó e o Ré, nós teremos um intervalo de segunda maior. Entre o Dó e o Mi, a distância é de terça maior. Entre o Dó e o Fá, a distância é de quarta justa. Entre o Dó e o Sol, a distância é de quinta justa. Entre o Dó e o Lá, a distância é de sexta maior. Entre o Dó e o Si, a distância é de sétima maior. E entre o Dó e o próprio Dó, a distância é de uma oitava, oitava justa. Um ponto importante sobre a escala maior é que ela terá apenas intervalos maiores e justos. Como uma referência, eu costumo chamar os intervalos maiores e justos de intervalos normais. Como acabamos de ver, os intervalos podem ser de primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Eles continuam a partir da oitava, mas neste vídeo nós trataremos apenas dos intervalos que vão até a oitava. Alguns intervalos serão chamados de justos, enquanto outros serão chamados de maiores. Os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava serão justos, enquanto os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima serão os intervalos maiores. Desta forma, não falaremos em quarta maior, e sim em quarta justa, assim como não falaremos em segunda justa, mas sim uma segunda maior. Sabendo quais intervalos assumem a forma de maior e quais assumem a forma de justos, nós aplicaremos algumas pequenas regras e chegaremos aos demais intervalos. Seja ele maior ou justo, se você acrescentar um semitom, você encontrará um intervalo aumentado. Então, uma quarta justa aumentada em um semitom, nós teremos uma quarta aumentada. Assim como uma segunda maior, quando acrescentamos mais meio tom, nós teremos uma segunda aumentada. Então, novamente utilizando a escala de Dó maior como referência, nós temos um intervalo de segunda maior entre a nota Dó e Ré. Se acrescentarmos meio tom na nota Ré, teremos um Ré sustenido. A distância entre o Dó e o Ré sustenido é uma distância de uma segunda aumentada. O intervalo é de segunda aumentada. A distância do Dó para o Sol é de quinta justa. A distância entre o Dó e o Sol sustenido seria de quinta aumentada. Então, reforçando, quando estamos elevando, seja o intervalo justo ou maior, nós teremos um intervalo aumentado. Quando nós reduzimos os intervalos em meio tom, a regra muda um pouco. Enquanto os justos se tornarão diminutos, meio tom abaixo, meio tom ou um semitom, as maiores se tornarão menores. Então tome cuidado para não confundir.
Observe a imagem a seguir para ficar mais claro do que eu estou falando. Os intervalos maiores podem ser aumentados, menores e também diminutos. Já o justo só pode ser aumentado ou diminuto. A respeito da leitura, existe uma regrinha que é bem importante sabermos. Quando um músico, um professor ou alguém se referir ao intervalo apenas pelo seu número, ficará entendido que é um intervalo maior ou justo. Então, se eu falar apenas em quarta, eu estou falando da quarta justa. Se eu falar apenas da segunda, eu estou falando de uma segunda maior. Porém, como toda boa regra, ela possui uma exceção, e essa exceção é a sétima. Quando falarmos apenas em sétima, ficará subentendido que é uma sétima menor. Então, quando queremos algo diferente dessas regras, nós deveremos esclarecer, deixar bem exposto. Ou seja, se eu quero uma sétima maior, eu não vou falar apenas sétima, porque subentende-se que é uma sétima menor. Se eu quero uma sétima maior, eu vou falar sétima maior. Se eu quero uma segunda menor, eu não vou falar apenas segunda, eu vou falar segunda menor. Assim como a terça menor, eu preciso falar o menor, porque se eu não falo nada, presume-se que é a terça maior. Os intervalos podem ser classificados quanto à sua extensão. Quando os intervalos são de até 1/8 de distância, dizemos se tratar de um intervalo simples. Quando o intervalo ultrapassa 1/8, ou seja, os intervalos de nona, décima, 11ª, 13ª e por aí vai, esses intervalos são chamados de intervalos compostos. Agora vamos falar um pouco de como encontrar o número do intervalo. Para encontrar o número do intervalo, nós utilizamos as notas naturais, ou seja, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, por exemplo, se eu quero saber a distância entre o Dó e o Fá, eu vou contar o Dó, Ré, Mi e Fá. Lembre-se que a primeira nota deve ser a número 1. Então seria Dó, Ré, Mi e Fá. Nós temos então o intervalo de quarta. Entre o Dó e o Lá, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Estamos diante de uma sexta. Qual seria então o intervalo entre Dó e Sol? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Mas seria uma quinta justa, aumentada ou diminuta? Como atalho, podemos lembrar o seguinte: a escala de Dó maior não possui nenhum acidente, não possui bemóis e nem sustenidos. Desta forma, saberemos que o Sol é uma nota integrante da escala de Dó maior. Como eu disse também há pouco, na escala maior nós encontraremos apenas intervalos maiores e justos. Desta forma, fica fácil saber que a quinta, de Dó a Sol, é uma quinta justa. Para esclarecer melhor este assunto, eu trago para vocês a tabela a seguir. Ela vai trazer as notas e os seus intervalos, bem como a quantidade de tons e semitons entre esses intervalos. Observe. A primeira justa não tem nenhum semitom de distância, pois é a própria nota de referência. Numa escala de Dó maior, o Dó seria a fundamental e seria a referência, o ponto de referência para obtermos os demais intervalos. Então todo intervalo que estamos falando aqui é em relação ao próprio Dó, na escala de Dó maior. Novamente, a primeira justa tem nenhum semitom de distância, pois é a própria nota. A segunda menor tem um semitom ou meio tom de distância. A segunda maior tem 2 semitons ou um tom de distância. A terça menor tem 3 semitons ou um tom e meio de distância. A terça maior tem 4 semitons ou 2 tons de distância. A quarta justa tem 5 semitons ou 2 tons e meio de distância. A quarta aumentada, por sua vez, tem 6 semitons ou 3 tons de distância. A quinta justa tem 7 semitons ou 3 tons e meio de distância. Sexta menor, 8 semitons ou 4 tons. Sexta maior, 9 semitons ou 4 tons e meio de distância. A sétima menor tem 10 semitons ou 5 tons de distância. A sétima maior tem 11 semitons ou 5 tons e meio de distância. E a oitava justa, que é o Dó novamente na escala de Dó maior, tem 12 semitons ou 6 tons de distância. Então agora vamos tirar a prova da distância entre o Dó e o Sol. Eu vou falar todas as notas do Dó até o Sol e vou contando com os dedos quantos semitons nós temos de distância. Veja bem, do Dó até o Dó sustenido, até o Ré, Ré sustenido, Mi, Fá,
Fá sustenido e Sol. Ou seja, temos 7 semitons, se tratando de uma quinta justa. Veja novamente na tabela. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo a respeito dos intervalos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Se tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa ou apenas comentar qualquer coisa, deixe aqui nos comentários abaixo do vídeo. Eu teria o maior prazer em respondê-los o quanto antes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.